Da mesma forma que na arte é necessário saber parar, pois chega sempre um momento em que uma escultura não deve ser mais tocada, e que para isso uma vontade de ininteligência serve melhor ao artista que os mais amplos recursos da clarividência, assim também é necessário um mínimo de inteligência para se conseguir uma existência feliz. E quem não a tiver, tem de conquistá-la. Eu sou o Rafael Caneca, o pacote por trás do pacote de textos, e vem comigo para ouvir um pouquinho mais sobre Camus e sua A Morte Feliz. Bora lá? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu queria só pedir um favorzinho aqui pequeno para vocês. Já aperta aí no sininho para começar a seguir a gente, tá bom? E não se esquece de ao final do vídeo comentar e curtir aqui a nossa performance no canal, tá bom? Pessoalmente, eu já conheço o Camus de outros carnavais. Acho que o livro que eu mais gosto dele é aquele chamado A Peste. Inclusive enviei para os assinantes, quando o pacote de textos ainda era um clube de assinatura de livros. Gravei um episódio do podcast sobre ele com a Nara e com o Ítalo ainda no comecinho da pandemia, mas é um livro bem atual, né? Eu também gosto do livro chamado O Estrangeiro, que tem tudo a ver com esse livro que a gente vai conversar hoje. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir por quê, tá bom? Bora lá falar um pouquinho sobre Camus antes de entrar na obra dele? Vamos lá, me acompanha. Escritor, jornalista, ensaísta, dramaturgo, filósofo, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, romancista, falei, enfim. Albert Camus foi tudo isso. Ele nasceu na Argélia em 1913, quase com 90 anos, né? Aliás, minto, eu sou de humanas, desculpa. Há quase 109 anos, mais precisamente em 7 de novembro de 1913. No ano seguinte da sua morte, em 1914, seu pai morreu em uma batalha na Primeira Guerra Mundial. E ele ficou órfão de pai, obviamente, né? E ele enfrentou muitas batalhas para continuar os seus estudos. Ele só não abandonou por estímulo de alguns professores que ele teve ao longo de sua vida, aos quais ele era muito grato. Ele sempre foi muito grato e chegou a dedicar, inclusive, alguns dos seus escritos. Ao longo da sua vida, o Camus se envolveu em diversas causas sociais, protestando de forma veemente contra as desigualdades que sofriam os muçulmanos no norte da África, defendendo os exilados espanhóis antifascistas, inclusive lutando a favor das vítimas do stalinismo. Ele lutou contra todas as formas de ideologias e abstrações que deturpavam a natureza humana, o que o fez criticar, inclusive, o totalitarismo soviético, chamando a atenção e gerando uma briga com o seu antigo amigo Jean-Paul Sartre. Filiado, se é que pode-se dizer assim, à estética do absurdo, com inspirações que vão de Dostoiévski a Kafka, se vocês procurarem, tem livro deles por aí. Ele escreveu sobre angústias e dilemas de seu tempo, em obras sensacionais como aquelas que eu já falei aqui, A Peste e o Estrangeiro, que acabaram lhe rendendo vários prêmios ao longo de sua vida. O principal deles, o Nobel de Literatura em 1957, 3 anos antes de ele falecer em um acidente de automóvel que dizem por aí não foi muito bem um acidente, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre esse A Morte Feliz. Essa minha edição, ela é da editora Record, tá? Deixa eu ver aqui. Tradução de Valérie Runjanek. Essa é a 7ª edição, 2018. O nome original dela é La Morte Heureuse, né, francês, como a gente sabe. E esse livro ele foi escrito entre 1936 e 1938. É uma espécie de preâmbulo do Estrangeiro. E o que nos faz tirar essa conclusão não é só o nome dos protagonistas, que enquanto no Estrangeiro é Meursault, com U, aqui é Meursault, sem o primeiro U. Mas também o fato de ter um assassinato praticado pelo protagonista logo no começo do livro, com uma pegada um pouco Dostoiévski, né? Como a gente já falou aqui sobre ele. Quem não se lembra de Raskolnikov, Crime e Castigo. E isso aqui eu não tô dando nenhum spoiler, tá, pessoal? Vai logo no primeiro capítulo do livro, como eu falei. O tema principal desse romance de Camus é como morrer feliz. Como viver feliz a tal ponto que a própria morte seja feliz. Tudo começa
com aproximação entre Meursault e um inválido rico, assassinado por Meursault, que assim se apodera da fortuna dele e parte em uma viagem, doente, porém rico. E essa é a primeira parte do livro. No começo da segunda parte, já rico, ele vai primeiro para Praga, onde sente que a felicidade o abandona. E aí eu vou fazer um pequeno parêntese, tá? Como assim ele não está sendo feliz em Praga, meu povo? Essa é uma das cidades que eu sou doido para voltar, das que eu tenho mais carinho no mochilão que eu fiz há tanto tempo lá. Já faz 13 anos que eu fui a Praga e eu sou doido para voltar. Fim de parênteses. Meursault vai então viver em uma comunidade com 3 amigas e depois se isola do mundo, passando a receber visitas em outra cidade, em outro canto, apenas da sua mulher e esporadicamente dessas suas amigas. Finalmente, ele conquista a felicidade até a sua morte. E o livro termina aí. Ou seja, resumindo a ópera, o livro é dividido em 2 partes. Primeiro, a falta de dinheiro e de um bem viver. E segundo, chegando à independência financeira, ainda que adquirida de uma forma meio espúria, né? Meio não, totalmente espúria, vem a paz de espírito. Ou seja, no frigir dos ovos, dinheiro traz felicidade. É o que a gente conclui lendo essa obra. E aqui eu não pretendo fazer nenhum julgamento de valor dessa conclusão, tá bom? Apesar de eu não querer me meter nesse julgamento de valor, tem algumas críticas que podem ser feitas a essa obra, que são feitas, de fato. Muitas delas a gente vê na própria introdução, né? Que se chama Gênese de A Morte Feliz. De todas as críticas que constam aqui, a que me chamou mais a atenção e com a qual eu mais concordo é a irrelevância, não vou nem dizer irrelevância, mas a má distribuição dos papéis femininos. Principalmente das 3 amigas com quem Meursault chega a dividir a vida em comunidade, né? Então essas mulheres, elas não têm muita voz, elas são... O papel delas está muito mal distribuído na obra dele, né, de Camus. Só Meursault que tem voz, ele e o inválido conversando e tal, só as percepções de Meursault. Então falta um pouco dessa participação feminina na história. Mas, à parte as críticas, eu particularmente adorei a leitura. Gênese ou não de Estrangeiro, eu achei uma leitura fluida e que serve mais uma vez para quebrar aquele preconceito que eu tinha, antes de ler Meursault, antes de ler Camus a primeira vez. Eu achei que ia ser uma leitura difícil e tal, nunca foi, na verdade, né? Os textos de Camus, eles são claros, sem palavras difíceis, apesar de ilustrar, nesse caso aqui, uma tese bastante estapafúrdia, né? Mas para concluir, claro que a gente não precisa concordar com essa tese de matar alguém, ficar rico, sair incólume, tá tudo bem, ok, massa. Não, a gente não precisa concordar com isso. Mas a literatura não precisa ter uma lição de moral sempre, né, gente? Aliás, o bom da literatura tá justamente nisso. A gente lê, a gente tira a nossa própria conclusão, a gente reflete, tira a conclusão, considera o que é certo, o que é errado, sem o texto estar mostrando sempre pra gente aquilo, apontando, né? Isso quando o texto pede isso. Às vezes o texto nem pede, às vezes o texto tá ali só pra gente se entreter e tá tudo bem, tá tudo ok. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse A Morte Feliz, do Camus. E como última informação sobre o autor, vocês sabiam que ele era apaixonado por futebol? Ele chegou a vir para o Brasil, enquanto era vivo, claro, né? E que, inclusive, na sua visita, uma das primeiras coisas que ele pediu foi ver uma partida de futebol num estádio. Isso mesmo. Tá vendo? O pacote também é cultura. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei. Comentem aqui embaixo o que acharam. Espero vocês aqui mais uma vez, de novo, em breve, com outra resenha do pacote de textos, tá bom? Tchau, até a próxima, viu? Ah, não se esqueçam de botar pra seguir, né, de comentar, né, de curtir aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau.